No extremo sudoeste da África, está um misterioso lugar com grandes montanhas, vales envoltos em névoa, repletos de uma diversidade incrível de vida. Uma paisagem rochosa, esculpida pelo vento, água e fogo durante milênios. Leopardos africanos espreitam nas sombras. Raramente avistados, eles já estiveram ameaçados de extinção. Agora são celebrados como residentes destes penhascos de pedra. Estes são os fantasmas de Cederberg. África, horizontes selvagens. Fantasmas de Cederberg. Cerca de 300 quilômetros ao norte da cidade do Cabo, na África do Sul, está uma espetacular cordilheira. Aqui, montanhas rochosas enfeitam os céus. E penhascos íngremes guardam vales férteis. Estes picos são o lar de uma incrível diversidade de plantas e animais. Mas há alguns que permanecem invisíveis. Como fantasmas, eles percorrem a paisagem, raramente avistados pelo olho humano. Estes são os leopardos africanos, os fantasmas do Cederberg. Uma família de babuínos da espécie papiursinus está aproveitando o sol da manhã. O macho alfa observa o seu entorno. Ele está de olho em um invasor desconhecido na vegetação abaixo. Os babuínos de Cederberg preferem permanecer distante das pessoas por causa das suas interações com fazendeiros locais. Os babuínos são muito presentes na região, muitas vezes adentrando as fazendas de cítricos que cercam seu lar montanhoso. Então, os fazendeiros os expulsam para impedir que eles roubem frutas. A tropa não precisa se preocupar hoje. O invasor é um guarda florestal que não oferece ameaça. Ele está aqui em uma missão. Esta é uma das últimas selvas naturais remanescentes da África do Sul. Não há muitas estradas, e o acesso às montanhas é feito por trilhas menores ou atravessando a vegetação fechada. A caminhada pela floresta é longa. O guarda florestal carrega uma armadilha fotográfica. Ele usa estas câmeras disparadas remotamente para documentar animais de passagem e observar as vidas misteriosas dos residentes menos conhecidos do Cederberg.
Então, estas armadilhas são colocadas em trilhas e caminhos, usadas frequentemente pelos animais que atravessam essas montanhas. Se um animal passar pelo pequeno facho de luz infravermelha, a câmera dispara. Mas esses estudos têm interesse em um animal em particular: o leopardo africano. Conservacionistas estão tentando estabelecer quantos destes raros felinos ainda habitam essas montanhas. Leopardos africanos são uma subespécie que vive nas cadeias montanhosas na ponta sul da África. Estes leopardos da montanha são consideravelmente menores que os leopardos da savana. Os machos pesam meros 35 quilos, quase metade do que pesam seus primos da pradaria. Historicamente, fazendeiros por toda esta região os consideravam pragas e ativamente buscavam erradicá-los. No Cederberg, em particular, isso fez com que eles ficassem extremamente desconfiados de seres humanos. Então, a única evidência que temos da sua existência nessas montanhas, além de pegadas fantasmagóricas, são as imagens das armadilhas fotográficas. As montanhas do Cederberg receberam este nome por causa dos cedros de Clem William, que guardam silenciosamente estas encostas. Elas estão na junção de dois ecossistemas mais interessantes da África do Sul. A sudoeste, um fimbo repleto de diferentes espécies. Há mais espécies de plantas por quilômetro quadrado neste bioma do que em qualquer outro lugar do mundo. A leste está o vasto e árido Karoo. Essas planícies abertas já fizeram parte de um trecho de mar epicontinental. Apesar de sua aparência estéril, este habitat rochoso é um dos ambientes áridos mais diversos da Terra. Há mais de 1.700 espécies de suculentas vivendo aqui, que é um fato único entre os desertos do planeta. A maioria dessas espécies não ocorre em nenhum outro lugar. Os cedros do Cederberg também são endêmicos. Eles são uma das 3 espécies de coníferas que ocorrem naturalmente na África Austral e só são encontrados em uma área de 250 quilômetros quadrados nestas montanhas. A madeira de cedro é forte e aromática e foi a fonte mais importante de material de construção para os primeiros colonos europeus desta área. Por isso, os cedros foram explorados até beirarem a extinção durante o século XIX. Hoje em dia, alguns exemplares perduram nestes inacessíveis picos montanhosos. E suas silhuetas características definem a linha do horizonte. A reserva do Cederberg é uma união de propriedades públicas e privadas. Diversos proprietários privados introduziram nas suas terras animais que costumavam habitar a área, como, por exemplo, a zebra da montanha. Um pequeno grupo está pastando na vegetação do Bushman's Kloof, uma das reservas privadas. Zebras da montanha são diferentes das mais comuns zebras da planície. As listras nas suas patas
as diferem das de seus parentes da savana, que têm as patas lisas. Elas também têm uma pequena dobra de pele nos seus pescoços, chamada barbela. Não se sabe ao certo a função desta dobra de gordura. Alguns acreditam que ela possa ajudar a mitigar agressões entre machos, enquanto outros pensam que ela possa atuar no controle da temperatura corporal das zebras. Como seus nomes sugerem, essas zebras preferem paisagens montanhosas. Aqui, elas se beneficiam da chuva regular e fornecimento constante de alimento. Elas são bem adaptadas à vida em ambientes áridos, comendo uma grande variedade de plantas, desde grama até pequenos arbustos e suculentas. O grupo está crescendo, em parte graças ao número reduzido de predadores, como os leopardos, que costumam atacar filhotes. Na ausência de ameaças significantes, estes equinos existentes estão prosperando nas encostas rochosas do Cederberg. Por toda a reserva, formações rochosas características predominam, como a Cruz de Malta. Os labirintos esculpidos das cavernas Stade Saal ou cavernas da prefeitura. E o icônico Arco Wolfberg. Estas montanhas são feitas de arenito assentado 300 milhões de anos atrás. Bem nas profundezas, magma rico em ferro e manganês penetrou as camadas de arenito sedimentado. Com o tempo, conforme o continente se movimentava, essas camadas de arenito foram viradas, retorcidas e dobradas, expondo aos elementos naturais os seus estratos rochosos. Rochas infundidas com ferro e manganês são muito mais rígidas do que o arenito que a cercava e que erodiu ao longo do tempo, deixando as pitorescas formações rochosas para trás. Neste habitat rochoso, muitas formas de vida prosperam. O Arco Wolfberg está no planalto do pico da montanha. Uma gama atra está se aquecendo depois de uma noite fria. Aqui em cima, a vegetação é resistente e adaptada a longos e secos verões e a invernos gelados. Flores são capazes de sobreviverem até mesmo em rochas nuas. Se enraizando nas fendas e rachaduras, elas se escondem do sol implacável nas sombras da rocha. Também há mais água disponível aqui. Crescendo nas fraturas da pedra, as flores aceleram a erosão, já que ajudam a quebrar seus substratos rochosos, contribuindo para a geologia característica das montanhas. Até mesmo as superfícies verticais não são desafio para estas plantas existentes. Há muita chuva e neve nos altos destas montanhas. O arenito poroso absorve a precipitação como uma enorme esponja,
antes de liberá-la lentamente, fornecendo um suprimento constante de água em forma de córregos que fluem até os vales abaixo. Aqui, os frescos riachos borbulham pela paisagem. Um cardume de carpas da espécie Calidus se alimenta de invertebrados. Elas estão entre as poucas espécies endêmicas dos rios desta região. Nadando também em grupo, peixes da espécie Pseudobarbus plegeton, conhecidos em inglês como fear redfins, assim chamados por causa das suas vistosas barbatanas vermelhas. Esta é uma das espécies de peixe mais ameaçada da África do Sul. Os rios no Cederberg são algumas das últimas fortalezas para os peixes nativos da região. Todos os peixes nativos destes rios estão ameaçados pela destruição do seu habitat e pela invasão de peixes não nativos. Os primeiros colonos trouxeram robalos e trutas para praticarem a pesca esportiva, porque até mesmo as maiores das espécies nativas, como estas carpas capenses, não eram consideradas boas pescas. Mas as carpas cálidos e capenses não estavam adaptadas para lidarem com os predadores que foram introduzidos, e por isso eram rapidamente comidas. Apenas alguns riachos se mantiveram intactos. Hoje em dia, conservacionistas protegem essas redomas de peixes nativos. Agora, projetos ambiciosos com o objetivo de remover peixes estranhos e repovoar rios inteiros estão sendo desenvolvidos por todo o Cederberg. Juntos, eles garantirão que os riachos dessas montanhas estejam repletos de peixes nativos mais uma vez. O Cederberg é uma das cadeias montanhosas mais importantes da região e apoiou os seres humanos por eras. Os primeiros habitantes humanos prosperaram com seu suprimento previsível de alimento e água. Eles buscaram refúgio na segurança de suas entrâncias e cavernas, onde deixaram evidências da sua existência. Os povos San as usavam como abrigo onde construíam suas fogueiras. Tudo o que restou são suas pinturas provocativas. Mas elas não são simples rabiscos. Este local especial foi usado como tela por artistas dos povos San por milhares de anos, e é um registro das suas crenças e costumes. Elefantes pintados aqui não mais percorrem a região. Há muitos expulsos dessas montanhas pelos colonos europeus. Mas outro animal sagrado ainda pode ser visto rondando essas áridas encostas. Elandes são os maiores antílopes do mundo, pesando mais de 1 tonelada. Eles eram uma fonte crítica de alimento para os povos San, mas acredita-se que esses antigos nativos reverenciassem esta espécie também por outros motivos. Ao comerem o maior e mais forte antílope que podiam encontrar, eles acreditavam que assimilariam seu espírito e sua força. E assim, os elandes eram celebrados como os animais mais puros em suas pinturas.
Quando elandes mais velhos andam, é possível ouvir sons dos ligamentos dos seus joelhos. Se acredita que este som deu origem aos cliques frequentes nas línguas destes povos, que imitavam seu espírito animal. Como as zebras da montanha, elandes também têm dobras de pele na base dos seus pescoços, chamadas barbelas. E assim, como nas suas vizinhas listradas, se acredita que ela possa atuar no controle de sua temperatura corporal. Se manter resfriado é importante neste ambiente, especialmente durante os secos verões, quando as temperaturas muitas vezes passam de 40 graus Celsius. Nesta época do ano, a vegetação se torna tão seca que é facilmente inflamável por raios. Embora a paisagem pareça devastada depois de um incêndio, na realidade muitas das plantas que moram aqui precisam destes fogos frequentes para sobreviver e se reproduzirem. Incêndios liberam nutrientes e abrem espaço onde muitas espécies podem prosperar. 2 meses atrás, esta encosta queimada estava estéril e enegrecida. Mas agora a natureza está se recuperando. Flores da espécie Brunvigia josephinae brotaram no espaço aberto criado pelo fogo. Os brotos vivem por pouco tempo e, quando o vento bate, as flores secas são lançadas ao chão, onde distribuem suas sementes. Conforme as estações avançam depois de cada incêndio, menos e menos dessas flores sobreviverão até que o fogo varra a paisagem mais uma vez e reinicie o sistema. No entanto, nem todas as espécies dependem do fogo para germinarem suas sementes. Muitas plantas renascem de suas raízes e espécies como a Dodonaea angustifolia podem brotar a partir de hastes ressecadas. Uma espécie maior, como por exemplo esta proteia nítida, pode até mesmo sobreviver ao fogo. Em uma área aberta criada por um incêndio recente, uma toupeira dourada veio à superfície. E onde há toupeiras, é questão de tempo até que seu arqui-inimigo apareça. Uma cobra da espécie Pseudaspis cana está em busca de uma presa. Ela não é venenosa, mas estrangulará vítimas, incluindo ratos e mussaranhos, se conseguir capturá-los em campo aberto. Ela também tem uma mordida poderosa, ideal para lidar com mamíferos escavadores como as toupeiras, quando as limitações da toca não a permitem enrolar seu corpo musculoso em torno da sua vítima. As toupeiras são particularmente vulneráveis na superfície, então ela se retira rapidamente para o subsolo. As proteias nítidas vivem nas encostas, longe dos arenosos espaços abertos. Elas podem medir até 5 metros e são as maiores plantas da região, e uma das únicas árvores que ocorrem naturalmente nessas encostas áridas. As proteias nítidas são chamadas em inglês de Wagon Trees, árvore de carroça, e foram nomeadas pelos primeiros exploradores europeus que chegaram na região.
Sua madeira é muito rígida. Sendo uma das únicas árvores nas redondezas, seus troncos costumavam ser usados para construir os aios das rodas das carroças. Cicatrizes revelam as marcas do último incêndio sazonal, mas seus troncos de madeira rígida são capazes de resistir a quase tudo. Enquanto as proteas nítidas podem resistir ao fogo, os enigmáticos cedros da montanha são mais propensos à destruição. Seus troncos repletos de resina se inflamam facilmente, deixando para trás apenas assombrosos esqueletos depois do fogo. Entre a exploração e os incêndios, cada vez mais frequentes, poucas dessas árvores remanescem. Agora, conservacionistas estão germinando sementes e reintroduzindo na natureza para manter essa população viva. Mas é um longo processo. Cedros são coníferas de crescimento lento e levará mais de 30 anos até que as jovens árvores comecem a produzir cones. Longe dos cedros, nos vales na base das montanhas, a paisagem é mais úmida. Aqui, 3 espécies características dos fimbos prosperam. Uma planta similar ao junco chamada restio. Coloridas plantas floridas chamadas ericas. E grandes arbustos floridos chamados proteas. Há mais restios nessas montanhas do que em qualquer outro lugar do planeta. Metade de todas as espécies do mundo. Todas as espécies que vivem aqui, seja nas altas encostas ou no solo do vale, são adaptadas às condições desafiadoras. Os solos por toda a região são arenosos e não retêm umidade. Eles também são ácidos e pobres em nutrientes. Os verões são quentes, secos e longos. Os invernos, úmidos com chuvas torrenciais ou até mesmo neve. Os estios se desenvolveram para lidarem com a desidratação dos verões extremamente áridos. As temperaturas frequentemente passam dos 40 graus e a água é escassa. Muitas plantas reduzem sua perda de água com folhas bem pequenas. Ou grossas camadas de cera cobrindo suas folhas, que muitas vezes também são cobertas por pelinhos, que interrompem o fluxo de ar sobre as folhas, reduzindo assim a perda de água durante o dia. Os estios ainda vão além. Eles perdem completamente suas folhas e dependem de suas hastes para fazerem a fotossíntese. Um besouro de restio está procurando por pólen nas flores monótonas da planta. Ele faz parte de uma das poucas espécies que vivem apenas em restios nesta região. Mas o perigo se esconde nestes matos. É um louva-a-Deus. O besouro tem poucas chances de sobreviver.
Os louva-a-Deus usam suas patas dianteiras como pequenas armadilhas para capturar presas. Depois de capturada, a vítima não tem mais nenhuma chance. Suas peças bucais especializadas manipulam sua refeição até que seja engolida. E nada é desperdiçado. Mas os louva-a-Deus não são os únicos predadores à espreita nestes estios. Outro louva-a-Deus está caçando nas hastes da planta, mas parece ter encontrado uma companhia indesejada. Uma aranha da espécie Palistes supercílios se esconde nas flores do restio. Estes dois combatentes estão páreo a páreo. Enquanto a aranha tem presa cheia de veneno, o louva-a-Deus está bem equipado com suas patas dianteiras raptoriais. Algumas vezes é melhor agir de maneira evasiva do que arriscar uma luta. Vastos campos de restios cobrem uma grande parte da paisagem montanhosa, em tons de verde e marrom. Os restios são polinizados pelo vento, permitindo que lancem seu pólen em grandes distâncias com esforço mínimo. Mas embora a polinização pelo vento tenha grandes vantagens, ela também é indiscriminada e dispendiosa. A planta fica à mercê do acaso, esperando que seu pólen seja levado na direção de um estigma pronto para recebê-lo. Se o vento soprar na direção errada, ou simplesmente não soprar, todos os esforços reprodutivos da temporada podem ser arruinados. Em vez de tentarem a sorte com o vento, plantas como as ericas e as proteas usam chamativas demonstrações florais para atraírem polinizadores. Os beija-flores de banda fina percorrem as coloridas flores com seus bicos especialmente adaptados. Estes pássaros usam néctar açucarado como combustível para suas atividades diárias. Mas eles também capturam insetos atraídos pelas flores, se conseguirem, para aumentar sua ingestão de proteína. As plantas investem grandes quantidades de água para produzirem um doce néctar para recompensarem seus animais parceiros. Um papa-açúcar do cabo também é atraído pelo petisco. Ele pode visitar até 300 flores por dia. Enquanto percorre as flores, sua cabeça e bico ficam cobertos de pólen, que ele transfere inconscientemente para outras plantas conforme se move de arbusto em arbusto. Investindo em flores coloridas e recompensas açucaradas, as plantas garantem que seu pólen alcance seus destinos adequados.
Cada planta que vive aqui no Cederberg deve ser hábil em obter o máximo de nutrientes possíveis do solo arenoso. Algumas, como esta protea, desenvolveram um sistema de raízes incrivelmente fino, capaz de extrair até mesmo as menores quantidades de nutrientes de que precisam. Outras alcançaram uma valiosa parceria com um fungo que as ajuda a absorverem nitrogênio extra. Mas um grupo de plantas desenvolveu uma solução ainda mais engenhosa. São as droseras, cobertas por uma mucilagem mortal. Viver em solo saturado pode ser problemático. Capturar nutrientes é ainda mais desafiador. Mas, pelo menos, há água suficiente. Então a planta usa esse excedente para produzir gotas pegajosas que cobrem suas folhas. Essas gotas atraem insetos para a sua morte. É uma armadilha. E as plantas são capazes de digerir estes desafortunados invertebrados, obtendo nutrientes valiosos. Nunca a morte pareceu tão bela. Estas pradarias encharcadas são um antro de atividade, atraindo espécies de todos os formatos e tamanhos. Nas pedras ao redor, uma gama atra está caçando os insetos que são atraídos pela água. Ele é o maior oportunista de todos. E não dispensa cupins e formigas enquanto se move pelas rochas de sua casa. A meticulosa busca pelos misteriosos leopardos africanos continua. Armadilhas são checadas a cada 3 dias. Os cartões de memória substituídos. Nestes cartões, a esperança de que se encontrem traços do habitante mais fascinante destas montanhas. Mas é uma longa caminhada antes que eles possam ser checados. As armadilhas funcionam noite e dia, então são igualmente adequadas para documentar animais que emergem na escuridão da noite. Ao pôr do sol, andorinhas e cartachos capturam insetos às margens do rio. Sob a escuridão da noite, um grupo de lagartixas emerge para caçar insetos, assumindo o turno das mãos dos seus primos diurnos.
Diferente dos agamas, lagartixas não têm pálpebras e por isso usam suas línguas para manterem seus olhos úmidos e limpos. Perto dali, um casal de besouros tenebrionoidea está tirando proveito do cair da noite. Os besouros cronometram seu acasalamento em perfeita sincronia com a chegada das chuvas de inverno. E eles não são os únicos. Grilos da caverna estão unidos em um abraço conjugal. Depois da chuva, eles farão uma desova no macio solo úmido. Diversas outras criaturas emergem apenas à noite. Ginetas, ráteis e lebres disparam as câmeras. A cada quinzena, os príncipes da escuridão fazem aparições provocantes. Mas estas imagens borradas e fantasmagóricas dos leopardos africanos não são úteis para as pesquisas. Conforme o sol nasce nos vales do Ciderberg, uma névoa lentamente evapora da água e sobe para se unir ao ar frio da montanha. Francolins do cabo buscam ruidosamente por alimento. A chegada das chuvas também significa mais comida para os avestruzes, que vivem em Bushman Clough. Os avestruzes são os maiores pássaros do mundo, chegando a pesar mais de 100 quilos cada. Pequenos grupos de 3 a 5 aves são comuns. Eles são vegetarianos exigentes e comem principalmente brotos de gramíneas e folhas novas, que são especialmente comuns depois da chuva. Mas, por enquanto, durante o calor do verão, as aves devem manter seu corpo resfriado. Elas o fazem levantando suas asas e expondo suas coxas nuas à brisa. Como os gelandes, os avestruzes também eram referenciados pelos povos San por conta do seu valor tanto como alimento, quanto pelos seus ovos gigantes, que podem atingir até 1,5 kg e que eram usados para carregar água. Esta habilidade de transportar água em ovos de avestruz permitiu que os primeiros caçadores-coletores da África cruzassem vastas áreas áridas em sua busca de pastos mais verdes. A cobra que vimos antes agora entra no território dos avestruzes. Mas eles não se importam, pois ela não é uma ameaça para eles. A cobra encontrou o que estava procurando. Um caminho de topeira. Ela desaparece sob o solo, caçando a dona da toca.
Incapaz de se mover e de sufocar presas no espaço limitado, ela usará suas presas para capturar a toupeira, se conseguir encontrá-la. Depois de conseguir uma boa mordida, ela chacoalhará a toupeira até que eventualmente consiga sufocá-la com a boca. A cobra, então, engolirá sua vítima de uma só vez. Em 15 anos de monitoramento destas montanhas, os pesquisadores conseguiram poucas imagens boas dos leopardos africanos. Em média, eles resgatam apenas um bom registro destes felinos misteriosos a cada 3 ou 4 meses. Diferentes indivíduos podem ser identificados pelos padrões únicos de seus pelos. E isso ajuda os pesquisadores a monitorarem a população que habita esta montanha. É como buscar uma agulha no palheiro. Mas essas fotografias contam uma história animadora. Há ainda um número viável de indivíduos sobrevivendo na área. Cerca de 30 a 35 leopardos adultos vivem nos 3.000 quilômetros quadrados que englobam o Cederberg. Hoje em dia, muitos fazendeiros os tratam como celebridades nas suas propriedades. E até mesmo toleram a perda de algumas cabeças de gado. Com a mudança nas atitudes dos fazendeiros, os moradores mais celebrados dessas montanhas estão sobrevivendo. Talvez um dia, os fantasmas do Cederberg emergirão das sombras para prosperarem mais uma vez nestas majestosas montanhas.